Olá, meu nome é Jairo Thiago, sou farmacêutico, pós-graduado em farmacologia e interações medicamentosas. Trabalharei a maior parte dos assuntos de farmacologia básica, inclusive com resolução de questões. Nessa primeira aula, falarei do surgimento da farmacologia, do desenvolvimento de novos fármacos e de alguns conceitos obrigatórios. Não haverá conteúdos pagos, mas peço que se inscrevam e curtam os vídeos. Na antiguidade, na busca por remédios e poções mágicas, xamãs, feiticeiros, sacerdotes raizeiros usavam desde larvas até parte de animais, crânio, esterco e ervas. Geralmente isso não funcionava, ou podia até piorar. Porém, os raizeiros deram origem aos boticários, que foram os primeiros farmacêuticos. O documento farmacêutico mais antigo registrado é a Tábua Sumérica, com cerca de 2100 anos a.C. e 15 receitas medicinais. O Papiro de Smith, datado de 1700 AC, é um documento egípcio contendo a descrição de alguns casos de doenças, suas características e tratamentos, semelhante aos casos clínicos hoje. É o primeiro que racionaliza a busca pela cura, inclusive cita o cérebro pela primeira vez. No período clássico, na Grécia, foi registrado que o uso de óleos acelerava a ação de extratos vegetais usados na pele. Isso não deixa de ser uma das primeiras observações farmacocinéticas. Entre o século III e XVI, houve a produção de diversas resinas e óleos medicamentosos por parte dos alquimistas, na busca do elixir da longa vida. O filósofo e médico Hipócrates, considerado por muitos o pai da medicina, classificou os medicamentos em narcóticos, febrífugos e purgantes. Mas foi no período de Alexandre o Grande, devido ao uso de medicações em batalhas, que a atividade médico-farmacêutica se propagou. E foi nessa época que houve a separação entre as duas profissões. Paracelso, médico alquimista suíço, estudou vários compostos e proferiu a seguinte frase: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Uma curiosidade é que na Idade Média um anestésico geral, isso mesmo, geral, o duel, uma mistura de suco de alho, suco de cicuta, ópio, vinagre e vinho, com altíssima toxicidade, era usado em cirurgias que hoje são consideradas bizarras, e o próprio anestésico, devido à sua alta toxicidade, poderia matar. Apesar dos avanços, principalmente pela medicina científica hipocrática, havia apego ao místico, ao mágico, mas a busca pelas medicações começava a tornar-se científica a partir do século XIX, que foi o nascimento da farmacologia moderna. No século XIX, Zeturner era um estagiário em uma botica alemã e conseguiu isolar pela primeira vez a morfina. Fez testes em animais e nele mesmo. O que acontecia é que o uso do ópio poderia causar toxicidade, porque não havia precisão na dose. Por não ter reconhecimento acadêmico, sua descoberta não foi aproveitada inicialmente. O inglês John Langley, fisiologista, determinou que os fármacos agem em substâncias receptoras. Fez experimentos com músculo de rã, que se contraía com a nicotina, mas essa contração era bloqueada se fosse aplicado o curário nesses músculos. O curário é um veneno paralisante utilizado por índios sul-americanos nas pontas das flechas. Além disso, descreveu a placa motora, hoje conhecida como junção neuromuscular. A quimioterapia iniciou-se em 1859, quando o biologista francês Antoine Becquerel sintetizou o composto atoxil a partir da anilina e ácido acênico para tratar doenças epidérmicas, mas se tornou bastante tóxico. Contudo, Paul Ehrlich e colaboradores sintetizaram diversos compostos a partir do atoxil, e num trabalho árduo e paciente, depois de analisar 605 compostos, então o composto 606 teve efetividade e menor toxicidade entre os demais, curando a sífilis, recebendo o nome comercial de Salvarsan. Ehrlich foi um bacteriologista Nobel de Medicina e contribuiu enormemente para o entendimento da especificidade das drogas. A droga ideal seria como uma bala mágica. Nesse desenho de estudo, podemos observar a visão da teoria do receptor, onde a especificidade da droga já é demonstrada, por exemplo, nessa figura, entre o fármaco e seu receptor próprio. Então, como a gente pode observar, aqui o receptor estaria ligado a um determinado mediador endógeno ou fármaco. Então, outro receptor deveria ligar-se a um outro fármaco ou outro mediador endógeno. Ele demonstrou também a existência da barreira hematoencefálica. Já no século XX, o britânico Alexander Fleming, em 1928, descobriu a penicilina, através da contaminação de um fungo em placas contendo cultura de Staphylococcus aureus, e havia um halo de inibição, como a gente pode observar aqui.
Porém, a dificuldade de purificação e posterior síntese não permitiram o seu uso de imediato, sendo produzidas em larga escala para a Segunda Guerra a partir dos anos 40 para a população civil. Gerold Dürckheim desenvolveu na Alemanha, no início dos anos 30, as sulfonamidas, a partir de corante. Testou inclusive em sua própria filha, salvando de uma grave infecção. As sulfonamidas foram os primeiros antibióticos eficazes a ser utilizados em larga escala. A partir daí, começava a era da antibiótico-terapia moderna. No Brasil, em 1949, depois de receber amostras do veneno da cobra jararaca no recém-inaugurado Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da USP, o pesquisador brasileiro Maurício Rocha Silva descobriu que o veneno da cobra era capaz de causar a liberação de uma substância vasodilatadora, chamada de bradicinina. Anos depois, o seu aluno, Sérgio Ferreira, continuou os estudos e descobriu que a peçonha continha peptídeos que potencializavam os efeitos da bradicinina, através da inibição da enzima responsável pela sua degradação, a ECA. Essa enzima converte a angiotensina a angiotensina 2, por isso o nome ECA, enzima conversora de angiotensina. E a angiotensina 2 elevaria a pressão arterial, então inibindo, evita aumento na pressão arterial. Mas na época, devido à sua oposição à ditadura militar, Ferreira foi exilado para Londres, onde continuou os estudos juntamente com John Vane, que recebeu tais compostos de jararaca e serviram de modelo para desenvolvimento do captopril e dos inibidores da ECA. John Vane fez estudos importantíssimos sobre prostaglandinas e mecanismo da ação da aspirina em 1971, e por isso recebeu o prêmio Nobel. O britânico James Black sintetizou os beta-bloqueadores, como o propranolol, sintetizou também a cimetidina. Há muitos fatos e personagens interessantes na história do desenvolvimento dos fármacos, mas agora vamos analisar alguns conceitos importantes e essenciais em farmacologia. Farmacologia é a ciência que estuda as ações dos fármacos no organismo. Medicamento é o produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática, curativa ou paliativa, ou para fins de diagnóstico. O remédio é tudo aquilo que pode causar alívio ou cura. O princípio ativo é a parte com atividade farmacológica de um medicamento. Já os recipientes e veículos dão forma e medida aos fármacos. Então, os recipientes para as formulações sólidas e os veículos para formulações líquidas. Placebo é uma apresentação sem princípios ativos, mas com uma determinada atividade terapêutica que é ocasionada por efeitos psicológicos. E agora dois conceitos importantíssimos, que é droga e fármaco. A palavra droga vem do holandês antigo durg, que quer dizer folhas secas, mas popularmente são relacionadas a substâncias de abuso, como a cocaína, heroína, fato que acaba sendo negativo à terapia medicamentosa. A OMS definiu droga como qualquer substância ou produto que pode ser usado para modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos, visando benefício receptor, ou seja, qualquer substância que provoque alterações no funcionamento do organismo. Os artigos científicos, inclusive, usam bastante a palavra droga em inglês para se referir a fármaco, mas fármaco é uma droga com estrutura química conhecida, e vem do grego fármaco, que significa tanto remédio quanto veneno. Ou seja, é qualquer substância que provoque alterações no funcionamento do organismo, mas não é administrada para fins nutricionais. Agora vamos imaginar uma seguinte situação. A vitamina C é um nutriente, ok, mas em altas concentrações, de 2 gramas, é usada para estimular a síntese de colágeno e acelerar a cicatrização no pós-cirúrgico. Nesse caso, ela torna-se um fármaco. Portanto, o conceito do fármaco aqui pode ser relativo. Efeitos terapêuticos são as ações esperadas pelo medicamento, ações benéficas, né? Quando se produz o medicamento, se espera esses efeitos. Já os efeitos colaterais são ações não pretendidas, que podem ser adversas ou não. Os efeitos adversos são aqueles efeitos colaterais que são adversos. É importante lembrar que o termo colateral, por dar uma noção de algo paralelo, ele está entrando em desuso. Está sendo usado bastante ou reação adversa ao medicamento. Dose efetiva 50 ou DS50 é uma dose que é eficaz
para 50% de uma determinada população. Já o inverso, a DL50, é a dose letal ou fatal para 50% de uma determinada população. A partir daí, a gente pode chegar ao índice terapêutico, que relaciona a DL50 com a DE50. Portanto, se esse índice terapêutico estiver próximo de 1, significa que a dose letal é próxima da dose efetiva, ou seja, não compensa a administração ou uso desse medicamento. Mas não confundamos com janela terapêutica. Como a gente pode observar aqui nessa curva de concentração e tempo, né, depois de administração de um fármaco oral, por exemplo, temos duas linhas, tá? Então, a linha inferior seria a dose eficaz mínima, tá? Então, a partir somente daqui que o fármaco vai começar a fazer efeito, que ele entra na sua janela terapêutica, tá? Ele tem um limite máximo, porque ultrapassando uma dose tolerada máxima, vai apresentar efeitos colaterais ou efeitos adversos graves ou tóxicos, ok? Então, o ideal é o fármaco manter-se dentro dessa janela terapêutica. Outros conceitos importantes. Farmacodinâmica é a parte da farmacologia que estuda os efeitos do fármaco, ou o que a droga faz com o corpo. Já a farmacocinética estuda os caminhos do fármaco e suas modificações, ou o que o corpo faz com a droga. Mas de que forma e de onde vêm estes fármacos? Como são desenvolvidas? As principais áreas envolvidas normalmente no desenvolvimento dos fármacos são biologia molecular, a síntese química e as ciências biomédicas. Os estudos da biologia molecular são encontrados os mecanismos de sinalização celular e outros processos que podem sofrer interferência com a ação dos fármacos. Uma vez encontrados os pontos de ação, a síntese química vai encontrar substâncias que atuem nesses pontos, vai modificá-las para a redução dos efeitos adversos e melhoria farmacocinética. Já as ciências biomédicas realizarão os estudos em animais e humanos para testar e avaliar as novas drogas, além de acompanhar e estudar os seus efeitos de ação. Mas de que forma são feitos esses estudos? São estudos longos, entre 10 a 12 anos em média de duração, com rendimento mínimo, então são estudadas até milhares de substâncias para chegar a uma ou duas. E primeiro são identificados compostos com atividade terapêutica, normalmente de origem natural. São sintetizadas moléculas candidatas que têm relação química com o original. Em seguida, submetida a triagem com testes biológicos ou triagens virtuais. Ou até mesmo, dependendo da estratégia adotada, ocorre desenvolvimento do fármaco com base na topografia do receptor. Escolhidos compostos com melhores características, então são submetidas a diversas avaliações em animais. Então é verificada a toxicidade, são verificadas se ele pode formar tumores ou carcinogenicidade, é verificado na reprodução a teratogenicidade e são avaliados ali a farmacocinética também. Já em humanos é dividido em 4 fases. Na fase 1 é feita em voluntários saudáveis e feita para detectar as primeiras reações e efeitos adversos. E também definida a forma de uso, né? Leva em média 3 anos. Na fase 2 tem um número maior de voluntários, cerca de 100 a 500, né? Na primeira fase é em torno de 20 a 100. E esse maior número de voluntários já são acometidos inclusive pela doença. E já é verificado se realmente a substância tem efeito terapêutico, verificada a eficácia. Já é definido o regime posológico e toxicidade a curto prazo. Isso leva em média mais ou menos 3 anos. Aprovadas seguem a fase 3, que já é feita com um grupo bem extenso, e a comparação aqui entre grupos, né? Então, ou seja, a substância nova, o medicamento novo, é comparado com o medicamento que já está em uso, ou seja, com padrão. E comparado normalmente em ambos, ou pode ser separadamente, com placebo, tá? Então, que é aquela substância que não apresentaria efeitos terapêuticos, ou seja, apresenta efeitos terapêuticos, mas esses efeitos são ligados mais à questão psicológica. Então, para saber se a amostra não está tendo efeito placebo, ela é comparada num ensaio chamado ensaio duplo cego. Leva normalmente 4 anos. Na fase 4, é chamado de farmacovigilância. Aqui, o medicamento já é comercializado,
tá? Já é utilizado em diversas partes do mundo, então ainda são verificados efeitos adversos, principalmente de hipersensibilidade, porque já são em grupos extensos. E a toxicidade. Muitos fármacos, por exemplo, os coxibes, eles foram retirados do mercado nessa fase. Inclusive, o próprio fabricante ele lançou estudos que mostravam que os coxibes poderiam dobrar o risco de infarto. Então, alguns deles foram realmente retirados do mercado, como o Lumiracoxib. Então, qual seria um fármaco ideal para os do mercado nessa fase? Inclusive, o próprio fabricante ele lançou estudos que mostravam que os coxibes poderiam dobrar o risco de infarto. Então, alguns deles foram realmente retirados do mercado, como o Lumiracoxib. Então, qual seria um fármaco ideal para uma aprovação? Tá? Então, o fármaco deve ter eficácia, deve funcionar bem, ele tem que ter segurança, tá? Ele tem que apresentar seletividade, ele deve ter fácil administração, e se ele apresenta seletividade, ele também deve apresentar mínimos efeitos adversos, deve apresentar também mínimas interações, seja com outros fármacos ou com outros medicamentos. Ele tem que ter rápida ação, principalmente no caso das urgências, emergências, enfim. Deve apresentar baixo custo, principalmente para as pessoas com menor poder aquisitivo ou diminuir o custo para o Estado. E amplo espectro, principalmente aqui no caso de antibióticos. É claro que todos esses efeitos juntos é impossível, seria um fármaco ideal, seria utópico. Biodisponibilidade é um outro conceito bem importante que é uma certa confusão. Então, biodisponibilidade é a capacidade do fármaco em alcançar o plasma em concentrações ideais para terapia. Já a bioequivalência analisa se o padrão da cinética de absorção é semelhante, ou seja, se a velocidade de absorção e extensão é semelhante. Então, o primeiro analisa se o fármaco consegue alcançar e o segundo analisa como o fármaco consegue alcançar o plasma e seus locais de ação. Então, aqui tem dois gráficos que mostram a cinética o aumento da concentração do plasma com o tempo, a variação da concentração do plasma com o tempo, de dois fármacos bioequivalentes. Aqui eu tenho um fármaco ideal, padrão, tracejado em vermelho. E o fármaco que está sendo testado à amostra. É possível verificar que eles apresentam em quase todo o tempo concentrações parecidas e formam um pico bem próximo. Já ao lado direito, no gráfico não bioequivalente, é possível verificar que o fármaco em azul não alcança o pico de concentração do fármaco em vermelho. Ele pode até no final manter uma concentração igual, tá? Mas não apresenta a mesma bioequivalência. E em algumas terapias isso é bem importante. É preciso que eles sejam realmente bioequivalentes e para ter liberação, no caso, por exemplo, dos genéricos aqui no Brasil, é preciso realmente que ele passe nesses testes de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, para algumas questões, qual é a correta relação com os itens abaixo? Ação benéfica de uma compressa seria o quê? Um medicamento? Seria um remédio? Tá mais ligado para remédio, né? A função da vitamina C de 2 gramas ao dia. Seria uma ação medicamentosa? Seria uma ação nutritiva? Bem, 2 gramas ao dia, pessoal, ela tem a função de estimular a síntese de colágeno e melhorar a cicatrização, principalmente no pós-cirúrgico. E ela é inclusive tarjada, dada sob prescrição médica. Então, nesse caso, ela tem uma função medicamentosa. Então, a gente continua entre a A e a D. Já a vitamina C de 100 mg ao dia, que é a dose nutricional diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde, é uma função, então, nutricional. Tá? E qual é o nome da parte sem atividade farmacológica de um comprimido? É princípio ativo? Não. Princípio ativo é a parte que tem atividade, está bem claro. Então, o correto é a letra D. Quanto ao desenvolvimento dos novos fármacos, a afirmativa correta é: a fase pré-clínica é feita em humanos. Já começou errado, não é feita em humanos. Letra B, a fase clínica, na fase 1, é feita em doentes
e avalia os efeitos a longo prazo. Não, não é feita em doentes, tá? É feita em pessoas saudáveis. A fase pré-clínica é feita em animais, correto. E avalia os efeitos a longo prazo. Não, os testes, os efeitos a longo prazo já são verificados em humanos. Na fase clínica, fase 2, é feita em humanos, doentes, e avalia os efeitos a curto e médio prazo. Não correta é a letra D. Terceira questão. Um motorista diagnosticado com epilepsia, que não apresentava ataques há mais de um ano, sofre um ataque convulsivo enquanto dirigia, resultando em um acidente. Sabe-se que o paciente teria apenas trocado o fabricante de seu medicamento, porém o medicamento novo tem o mesmo princípio ativo e concentração. Testes mostram que o lote do medicamento novo continha a mesma concentração informada na embalagem. Então, o que poderia ter ocorrido? Letra A. O medicamento novo possui princípios ativos não informados pelo fabricante. Isso é praticamente impossível, né, amigos? Porque em praticamente todas as legislações do mundo vão exigir que o fabricante do medicamento informe qual é o princípio ativo constante. Letra B. O medicamento novo não possui a mesma concentração do medicamento anterior. Não, a questão mesmo diz que esse lote foi avaliado e ele apresentava sim a miligramagem que apresenta na embalagem. Letra C. O medicamento novo possui a mesma concentração do medicamento antigo. Perfeito. Mas a quantidade maior atinge a corrente sanguínea, porque houve maior absorção, ou seja, maior biodisponibilidade. Se isso tivesse acontecido, ele teria efeitos tóxicos, e pelo caso ele teve um efeito subterapêutico. E a letra D diz: o medicamento similar possui um padrão de absorção, velocidade de eliminação diferente, ou seja, diferente bioequivalência. Então, correta é a letra D. Semelhante àquele gráfico que eu mostrei, ele não alcançou as concentrações que o medicamento padrão alcança naquela mesma velocidade, portanto não são bioequivalentes, ocasionando num ataque convulsivo, letra D. Aqui algumas referências: Goodman